Olá, muito bom dia para vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que me esteja a assistir. Eu sou a Rosa Carmo e sou portuguesa. Eu vou conversar com vocês um pouquinho. E apetece conversar hoje, começar a semana assim alegre, conversar com vocês. E vou conversar sobre o quê? Sobre o tema do que está a acontecer a nível mundial. Vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de, da nossa saúde mental e o Covid, né? Essa pandemia, o que é que essa pandemia está-nos a fazer a nível psicológico, a nível de saúde mental? Muita gente, quando isto começou, muita gente pensava que isto não dava em nada, que era apenas uma simples gripe. Mas na verdade não é uma simples gripe, não é? Tivemos até confirmação aqui da nossa Ministra da Saúde em que falava que não existia a mínima possibilidade de chegar a Portugal. E chegou ao mundo inteiro e modificou as nossas vidas de uma maneira, ó, de ponta à cabeça. Ali, ali no início, ainda foi assim um pouquinho mais calmo. Depois tomaram-se medidas drásticas, que foi o afastamento social completamente. Filhos não podiam visitar seus pais não podiam conviver com os filhos, com os netos. Foi assim, não foi fácil. Teve até pessoas que não aguentaram a situação e acabaram por tomar medidas drásticas, infelizmente. Porquê? Porque a nível psicológico nos afetou muito, muito, afetou e continua a afetar, porque não está a ser fácil. E os tempos que virão também não serão fáceis. Eu lembro-me que quando eu era criança a minha mãe falava sobre a peste espanhola, a peste bubónica, a peste negra. Para mim aquilo pareciam contos daquelas lendas em que os nossos avós contaram para os nossos pais e os nossos pais contaram para nós e nós iríamos contar para os nossos filhos. Infelizmente, os nossos filhos já têm conhecimento do que está a acontecer, já podem contar para os filhos deles e os filhos deles assim por diante, e se vai passando de geração em geração, porque o coronavírus, o Covid-19, veio para ficar para a história, porque é uma situação gravíssima a nível mundial. Então veio para ficar. Assim como nós agora fala-se, agora voltou-se a falar na peste bubónica, na peste espanhola, na peste negra, que realmente existiram. Né? Agora já eu sei que existiram. Nós agora temos mais conhecimento por causa da pandemia, já se fala mais, já se pesquisa mais um pouquinho. Se você for pesquisar sobre pandemias e pestes, que antigamente chamavam de pestes, né? Vocês vão descobrir que a primeira coisa que vai aparecer é peste espanhola, peste bubónica, peste negra e sei lá mais o quê. E então há um impacto muito grande a nível psicológico, é uma carga psicológica muito grande, em que nos traz medo, incertezas, sem saber o que nos vai acontecer. É assim, já se fala de vacinas, claro que se fala de vacinas, mas até chegar à população, muita água vai correr nesse rio, nesse mar, nesse oceano. Porque existem prioridades, existem hospitais, lares, centros de dia, exércitos, tudo isso que são prioridades, que são as pessoas que estão na frente, né? Então, pessoas de risco, tudo isso, até chegar à população em geral, vai demorar muito. E vai continuar a haver óbitos, vai continuar a haver medos, incertezas, as pessoas vão continuar neste pânico em que as pessoas se encontram. Não são todas que não têm ainda a noção da realidade. Escuta-se muito dizer, isto vai passar, isto é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, não. É uma destruição total. Então, vamos ter cuidado e vamos nos precaver, vamos cuidar de nós, vamos pensar, quando nós saímos à rua, vamos estar com o nosso álcool em gel. Eu uso um frasquinho pequenino, até tenho aqui. Eu tenho aqui um frasquinho pequenino que eu costumo encher. Quando levo para o trabalho, levo um outro na bolsa. Em casa tenho sempre a nossa máscara, porque virou um acessório. O álcool e a máscara é indispensável nos tempos em que nós nos encontramos para nos protegermos e não só o afastamento social. Mantermos o afastamento. Não precisamos dizer, eu estou até com nojo daquela pessoa, não vou chegar perto. Não. Mas mantermos um certo distanciamento e quando chegarmos a casa, lavarmos as mãos. Eu mesmo tomo logo um banho. Eu me enfio no banheiro, eu tomo um banho, eu tiro a minha roupa e aquela roupa eu coloco na máquina para lavar. E é assim que nós temos que continuar. Vamos tentar fazer o máximo possível para protegermos a nós e as nossas famílias. Agora vamos falar da parte psicológica. Como nos afetou
o como nos continua a afetar. Porque o medo toma conta do nosso cérebro, né? O medo e a incerteza. Às vezes, a maioria das pessoas nem é por medo de nós, é mais por medo dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pais, né? Que as crianças e os idosos, mais os idosos, são de mais risco. Então, é o nosso medo, as pessoas que, quem não tem depressão, a maioria ficou. E quando isto tudo passar, acho que vão ter que se preparar, muita gente vão ter que se preparar para cuidar das depressões, dos esgotamentos, porque infelizmente é isso que isto traz. O medo traz isso, traz pânico, pânico traz depressões, depressão traz esgotamentos, e há pessoas que não conseguem lidar com isto. Então temos que arranjar uma maneira. O que é que a maioria das pessoas encontrou uma maneira? Eu estava aqui pensando ontem, assistindo um pouquinho de vídeos, e cheguei nessa conclusão. As pessoas ficaram sem trabalho, ficaram desempregadas em casa. E então o que é que as pessoas pensaram? Por que não? Eu sei cozinhar, eu sei fazer crochê, eu sei fazer lasanha, eu sei cuidar dos cabelos, eu sei cuidar da pele. Por que não? O YouTube é uma oportunidade para que eu possa espairecer a minha cabeça. Ou simplesmente eu quero conhecer pessoas novas, não é? Eu acho que a maioria das pessoas fez isso. Se você chega agora no YouTube, tem canal, tem cantinho com todos os conteúdos. Alguns um pouco mais duros, não é? Porque tem pessoas que aproveitaram a oportunidade para abrir os seus canais, abrir os seus cantinhos e falarem de tudo e mais um pouco. Tem outras pessoas que foram muito inteligentes e que começaram logo a ser monetizadas, logo a ganhar dinheiro. Tem outras que foram para um outro caminho, embora estejam a ser monetizadas, foram para um outro caminho, que é as resenhas. Para fazer resenha não precisa simplesmente vir aqui para o YouTube e ofender, e maltratar, e inventar. Não. Basta vir aqui dar a opinião sincera, com todo o respeito. E aí está um canal aberto, aí está um cantinho aberto onde a pessoa possa vir. Mas vai falar de uma pessoa que nunca conheceu, vai falar de um canal que nunca conheceu, ou que é de um outro país. Eu mesmo já fui chamada de Portugal, não sei mais o quê. Falamos sim, mas claro, que não precisamos de faltar ao respeito a ninguém, não é? Podemos dar a nossa opinião sobre aquela pessoa, até porque quando nós abrimos um canal, nós estamos a expor a nossa vida. Expomos a nossa vida. E vocês vão de reparar que se aquele canal ainda for uma coisa minusculazinha, que não está a dar em nada, ninguém vai lá xingar. Se a pessoa já estiver ganhando um dinheirinho, mas ela vai ser xingada sim, porque dá visualização. Infelizmente, ofender e maltratar dá visualização, e visualização dá dinheiro. Não deveria ser assim, mas pronto. Aí está, fugi do foco um pouquinho. As pessoas abriram canais, abriram cantinhos, alguns muito, muito interessantes. Alguns bastante interessantes. Eu também abri, não é? Rosa, fala lá um pouquinho do teu. Eu também abri. Sou sincera, não foi com o intuito de ganhar dinheiro. Eu não escondi ninguém, nem escondo, que eu há muitos, muitos anos, falo muitos, muitos anos, na idade da pedra, está nada. Eu tinha 27 anos quando eu tive a primeira depressão bem profunda que me levou ao internamento. E é claro que não se pode dizer que quem teve uma depressão não tem mais. Não, volta a haver recaídas e volta a haver recaídas. É claro que o fato do isolamento nos levou a piorar, não é? Eu falo de mim e falo de outras pessoas. E o YouTube foi uma ferramenta que nos levou a chegarmos aqui e abrirmos um canal e poder conversar, poder conhecer pessoas novas. É muito mais fácil você chegar aqui, ligar o celular e gravar um vídeo e falar um pouco sobre si do que se calhar chegar perto de um familiar e falar o mesmo que eu vou falar num vídeo. Se calhar eu não teria coragem de chegar perto de um familiar meu e conversar sobre esse assunto, não é? E o YouTube foi fantástico, está a ser fantástico para isso, neste momento, para as pessoas se conhecerem melhor. Até nem precisamos falar a mesma língua, não é?
Nem precisamos falar a mesma língua. Basta chegar aqui e ver o... É uma sintonia que parece que nós conhecemos o conteúdo das pessoas. Eu acho isso fantástico. E foi isso que me levou também a abrir o meu cantinho. E muitas pessoas abriram porque ficaram sem o seu salário. Ficaram em casa sem ter fonte de rendimento e arranjaram no YouTube uma maneira de ganhar o seu salário, né? Uns mais, outros menos. Vai depender, tudo vai depender do conteúdo, né? E eu achei isso muito interessante. Vou continuar como eu vou, mas é que, como eu falei com vocês, eu não abri o cantinho com o intuito de ganhar. Foi com o intuito de espairecer a mente, de conhecer novas pessoas. Por exemplo, as culinárias. Eu adoro assistir canal de culinária porque me traz conhecimento. Eu tenho assistido também cantinho de pessoas que mostram casas abandonadas. Aquilo tudo é fascínio. Porquê? Porque em cada pedacinho que nós assistimos ali tem uma história. Já viveu ali alguém, já usou aquelas peças, já usou aquela mobília, até roupas ficaram para trás, né? E então, e simplesmente as pessoas abandonaram-se. Ficou mistério, né? Ficou mistério. O que é que aconteceu aqui que ficou um mistério assim? Depois tem também aqueles cantinhos da natureza, de roça, de animais, de plantas, de frutas. É tudo uma mistura. Eu gosto de tudo misturado. Gosto de assistir tudo misturado. E o YouTube foi fantástico. Foi uma ferramenta maravilhosa para as pessoas que estiveram no isolamento tanto tempo. Elas encontraram ali um meio de poderem mostrar os seus conhecimentos, mostrar o que gostam de fazer, sem pirulitarem da cabeça. Desculpem a expressão, uso uma palavra assim meio estranha que se calhar nem existe. Não, ela não existe no dicionário. Mas sem pirulitarem da cabeça, sem ficarem assim afetadas, porque a maioria das pessoas ficou. E vão continuar, mas esperemos que as coisas venham-se a compor. Não será a curto prazo. Não nos vamos iludir que será a curto prazo. Eu não acredito. Tenho fé, sim, tenho fé que isso vai parar, vai voltar, nós vamos poder ir às praias. Este verão, que acabou agora, eu tinha planos para ir para a praia com o meu filho. Não fui. Vocês acham que eu fiquei triste, deprimida porque não fui à praia? Não, porque em primeiro lugar está a minha saúde, a saúde do meu filho, a saúde dos meus filhos, do meu marido. Em primeiro lugar está a saúde. Para o ano, se Deus assim o permitir, porque como eu digo, seja sempre feita a vontade dele e não a minha, não é? Se assim o permitir, pois eu irei para a praia, irei desfrutar da praia. Eu mostrei a minha cicatriz, não estou nem aí, porque graças à minha cicatriz, para muita gente que não sabe, que eu tenho aí vídeo de uma sepsis aguda que eu tive, eu tenho uma cicatriz no meu abdômen enorme. Eu falo enorme, não, mas ela é enorme. É enorme. E eu mostrarei com todo o gosto, sempre mostrei, nunca tive preconceito, porque graças a ela eu estou viva, nós temos muitas oportunidades. Quando eu digo, quando se fecha uma porta, Deus abre duas janelas. Ou quando se fecha uma janela, Deus abre as duas portas. E então, se você está assim em casa, assim como eu já estive, em pânico por causa dessa pandemia, porque o que fez a nosso nível físico e psicológico, se o nosso psicológico não estiver bem, o nosso físico também não estará. A nossa saúde física por dentro também não estará, nem para fora, né? Se nós não estivermos bem, a nossa aparência também não está bem. Se você está assim também, faça isso. Converse, não tenha medo de julgamentos, não tenha medo do que os outros falam, porque você vem aqui no YouTube e abre o seu coração, porque você conversa com outras pessoas, conhece outras pessoas, faz resenha de outras pessoas. Eu faço resenha de outras pessoas, como eu já falei com toda a educação, claro, evidentemente, porque educação vem de berço. Então, resumindo, o YouTube foi uma ferramenta fantástica para o que nós estamos a passar.
foi e vai continuar a ser. Eu agradeço ao YouTube por me ter dado esta oportunidade de eu conhecer pessoas maravilhosas. Outras, eu ia dizer que outras não tão maravilhosas, mas vamos conversar um pouquinho. Provavelmente, essas pessoas são pessoas maravilhosas. Só que, por incrível que pareça, falar mal dá. É incrível eu falar isto, mas é verdade. Se você chegar aqui, abrir um canal e ver aqui xingar youtubers que estejam lá no alto, já já você estará a ganhar dinheiro. Basta saber se a pessoa quer esse tipo de conteúdo para o seu canal, para o seu cantinho. Eu não quero. Eu quero ver aqui poder dar a minha opinião sem ter que ofender. Se isso não dá visualização, eu não me importo nem um pouco. O canal é meu, o cantinho é meu e eu faço dele o que eu quero. Mas vir aqui falar mal, não faço. E então, o que é que eu estava a falar? Eu estava a falar que provavelmente essas pessoas são boas pessoas. São boas pessoas. Só que elas começaram a perceber que ao fazerem essas coisas todas, vir aqui falar mal, xingar, ofender, até falar palavrão, dá muita visualização no YouTube. Mas a pandemia fez isso, o Covid-19 fez isso. Não foi o Covid-19, nem foi a pandemia. Né? Ninguém manda aqui chegar e falar palavrão e tratar as pessoas mal. De jeito e maneira, né? Nenhuma. De jeito nenhum. Então vamos lá ter um pouquinho de bom senso. E é isso que eu queria falar para vocês. O impacto a nível psicológico, a nível mental, que o Covid-19, que essa pandemia fez em nós. Mas cabe-nos a nós dar a volta por cima. Se eu vos falar que, para mim, todos os momentos foram bons, eu estaria completamente a mentir. Porque não foram. Foram medos, foram incertezas, foram noites de insónia, ainda continuam a ser, às vezes lá acontece, não é? Passaram-se montes de coisas pela minha cabeça, ainda continua a passar. Mas eu faço por tentar fazer as coisas assim, tentar me proteger os meus, a nível psicológico. Se eu estiver bem, assim como eu acordei hoje, super bem disposta, o que é que eu vou fazer? Eu vim aqui, liguei o meu celular e gravei para vocês esse videozinho. Estou muito contente com algumas youtubers que tiveram uma evolução fantástica. Com o povo solidário. Eu já estou aí por outro lado, esse já é um outro vídeo. Então, para vocês, meus anjos, meus amores, que Deus vos abençoe, que hoje é segunda-feira e vamos ter uma semana muito abençoada. Vamos fazer com que tenhamos uma semana produtiva. Vamos chegar no trabalho com um sorriso. Mesmo que você tenha problemas em casa, não leve os seus problemas lá para o trabalho, tá? E se você não tem trabalho, se anime, se inspire, ligue o seu celular ou a sua câmera, ou não sei o que você tem, e grave um vídeo maravilhoso. Vamos fazer com um ovo, vamos fazer uma omelete, não é? Com uma colherzinha de chocolate em pó, vamos fazer um belo de um bolo de chocolate. Vamos aproveitar esses momentos alegres que nós temos, vamos pensar mais nos outros, vamos nos amar mais uns aos outros, vamos respeitar mais o próximo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E para você que assistiu o meu vídeo e gostou, dê aquele likezinho, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, como eu costumo falar. Se gostar, claro, evidentemente, vivemos num mundo livre e democrático, não é? Com democracia. Então, para vocês, um beijo no coração e que Deus vos abençoe e que tenha uma semana maravilhosa. Tchau!